Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Interação e Autismo. Hoje nós vamos falar especificamente sobre sinais de alerta da interação social e do autismo, mas mais especificamente como é que os pais podem observar de muito perto e de uma forma acurada e criteriosa esses sinais. Mas ao contrário do que vocês estão a pensar, eu não vou falar de listas de comportamentos do que a criança deve ou não deve fazer. E disso, o Instagram, o Google já estão cheios. Os pais, por outro lado, coitados, ficam desesperados numa ansiedade a tentar perceber se a criança fez aquilo, já apontou, já sorriu, já olhou nos olhos, enfim, fez, não fez, fez ontem, não fez. E é aí que a ansiedade começa. Então, vamos aqui começar do começo. Mas aqui vamos tratar e falar dos sinais de alerta da interação e da comunicação social para o autismo. Muitas vezes, outros sinais aparecem eventualmente antes ou de forma mais aparente para os pais, como, por exemplo, os flappings ou alinhar alguns brinquedos, ou mesmo alguns sinais mais sensoriais. Mas, na verdade, os impasses da interação, em maior ou menor grau, vão sempre estar lá. Nem sempre, por exemplo, uma criança nos sinais de alerta é aquela que nunca olha para outra pessoa. E nem sempre é aquela que não fala ou é aquela que nunca interage. Muitas vezes, os sinais da interação social são sinais mais sutis. E é aqui que muitos pais ficam perdidos. Dentro da minha experiência clínica, e eu já fiz imensas avaliações, muitas delas eram de crianças que não tinham nenhum sinal de alerta significativo, mas tinham pais muito cuidadosos, pais que disseram, eu só quero checar, eu só quero garantir, e isso é absolutamente legítimo, é muito melhor do que viver numa ansiedade sem parâmetros. Mas também eu já acompanhei situações em que os pais adiaram a procura por essa ajuda, ou porque não entendiam que eram os sinais de alerta, ou porque achavam que estavam a exagerar, ou porque ouviram que hoje em dia tudo é autismo, porque a família não concorda, ou porque a família desencorajou. Mas a verdade é essa. A maioria dos pais não sabe exatamente o que são esses sinais de alerta. E poucos são os profissionais que acompanham os pais a sério sobre esse tipo especificamente do desenvolvimento. Os pais, claro, não têm que ser profissionais, mas é o papel de nós, profissionais da área de saúde infantil, promover literacia sobre desenvolvimento. Quando vão ao pediatra, por exemplo, há lá as curvas de peso, de altura, o calendário de vacinas, eles têm lá no caderninho, nós vamos pondo os pontinhos, não é? Existem parâmetros e os pais também precisam de parâmetros para acompanhar o desenvolvimento social. Se a criança está abaixo do peso, ajusta-se a alimentação, como é óbvio. E o desenvolvimento social, emocional e do comportamento é a mesma lógica. E há aqui dois tipos de sinais, dois tipos de alerta que em intensidade e qualidade vão se diferenciar. São os red flags ou os pink flags. Os red flags são sinais mais claros, mais visíveis. Por exemplo, a criança quase nunca sustenta o contato visual, ou que não responde ao nome de forma consistente, ou nunca responde. Uma criança que não aponta, não fala aos 2 anos, não compensa com gestos. Ou seja, são sinais mais evidentes. Quando eu falo de pink flags, ou seja, os sinais dentro de um espectro, são sinais mais sutis. Só que aqui a gente tem um problema. Eles passam facilmente por aquilo que nós chamamos de que é o tempo da criança. Por exemplo, é uma criança que fala, mas só fala para pedir, não tem ali ainda uma troca social na conversa, ou uma criança que olha, mas olha pouco durante a interação, ou sustenta pouco esse olhar enquanto está tentando interagir, não alterna o olhar entre o objeto e o adulto.
enquanto está interagindo. Ou seja, na verdade, um pink flag isolado, ele pode estar dentro da variabilidade normal do comportamento. Mas quando nós temos vários pink flags persistentes ao longo do tempo, mesmo que leves, eles merecem observação criteriosa e mais sistemática. E é exatamente porque os pink flags são mais sutis que vem agora a parte mais importante. O sinal de alerta não é ele fez ou não fez uma vez. Os sinais de alerta têm a ver com 3 pontos importantes: frequência, intensidade e consistência. Com que frequência a criança faz aquilo? Com que intensidade, se ela faz mais, menos, e com que qualidade. E aqui há um ponto que é ainda mais especial. À medida que os pais vão percebendo que aquela criança não faz aquilo de uma forma tão clara, o que os pais começam a fazer? Começam a ajudar a criança para que ela consiga fazer, ou seja, passam a dar suporte para ela. E exatamente esse suporte é que muitas vezes cria um viés, cria uma interpretação de que sim, ele faz, só que aquela criança faz com ajuda, com o pai ou a mãe ou alguém da família dando suporte para que ela consiga fazer aquilo. Por exemplo, às vezes a criança que não olha com tanta frequência ou de forma tão espontânea pelo nome, quando é chamada pelo nome, o pai dá a volta e toca e dá um tchau, tenta chamar a atenção dela, quando na verdade o que se espera é que quando se chame pelo nome, essa criança olhe quase que imediatamente para essa interação e entre nessa interação social. E aqui as perguntas que nos ajudam a sair um pouco desse viés, não é, do suporte dos pais qual é o nível de suporte? Ou seja, o que os pais fazem para tentar ajudar, para que essa criança olhe mais vezes, para que essa criança fale, para que essa criança se mantenha numa brincadeira? E o quanto que de esforço essa criança faz para conseguir realizar aquilo? Ou seja, ela permanece naquela interação sem tanto prazer, porque está sendo estimulada, mas está aqui, está olhando para outro objeto, não está mostrando um sorriso durante aquela brincadeira. Então, são sinais qualitativos que nós, de fato, precisamos ter atenção quando falamos de sinais de alerta. Mas atenção que, quando falamos de sinais de alerta, nós não estamos falando dos marcos do desenvolvimento, ou seja, os marcos são aquela média do que as crianças daquela idade conseguem já fazer. Quando falamos de sinais de alerta, nós estamos a falar já de ausência persistente desses marcos, ou uma qualidade reduzida de forma significativa. Um padrão atípico é uma criança que, ao invés de brincar funcionalmente com os brinquedos, vai alinhar brinquedos. É uma criança que, ao invés de priorizar a interação com o adulto, vai preferir ficar ali explorando um objeto mais sozinho ou mais num campo. E atenção, comportamento isolado raramente é suficiente. O padrão ao longo do tempo é o que realmente conta. Então, quando nós formos observar as nossas crianças, nós temos que passar ali a fazer uma observação durante 1, 2 semanas, dentro do mesmo padrão ali de brincadeiras, de interação, para que nós possamos ter uma amostra mais significativa desses comportamentos. E nisso nós estamos falando de equilíbrio, porque nem tudo que as crianças fazem ou não fazem é sinal de alerta. Nem tudo também, por outro lado, é exagero. E aqui, entre o alarmismo e a negação, existe uma observação que precisa ser mais qualificada, mais criteriosa, com parâmetros, para que nem se entre num campo de uma ansiedade muito grande, mas também não se negligencie alguns dos sinais de alerta que são fundamentais para o desenvolvimento de uma vida inteira. E é exatamente isso que eu vim promover aqui nesse episódio e ao longo desse podcast inteiro. Parâmetros, clareza,
sem pânico, mas também sem deixar de lado a importância que o desenvolvimento precoce tem na vida das nossas crianças e ao longo de toda a vida delas. Você acabou de ouvir o podcast Interação e Autismo, com a doutora Patrícia Barros. Deixe seu like, seu comentário e também não esqueça de enviar este episódio para aquela pessoa que você sabe que vai adorar saber mais sobre isso. Te esperamos no próximo episódio. Até lá!